Manhã Diversa de volta para você mais uma vez e agora a gente vai ficar bem informado junto com a nossa equipe de jornalismo que já está posto lá para poder passar para a gente as notícias de maior impacto. Quem já está aqui com a gente no telão é ele, Vitor Ferreira. Vitor, bom dia para você. Que notícia você traz para a gente hoje? Bom dia, Mário, Roberto. Uma boa quarta-feira para você e a todos de casa que estão acompanhando o Manhã Diversa de hoje. A notícia de destaque é o furacão Ian, que ganhou força e está se aproximando da Flórida, nos Estados Unidos. Esse fenômeno natural é avaliado numa escala de 1 a 5 de gravidade. E ainda hoje, o Centro Nacional de Furacões elevou o furacão Ian para a categoria 4, que é uma escala alta e preocupante. Desde ontem, moradores da costa do Golfo deixaram as residências e foram para regiões mais altas. Oito regiões da costa do Golfo foram notificadas para que a população saia desses locais. Também nessa terça, a tormenta atingiu Cuba e deixou a ilha inteira sem energia. 2 pessoas morreram e vários vilarejos foram inundados. A tempestade deixou o extremo oeste da ilha com ventos e inundações. A projeção do Centro Nacional de Furacões é que a tormenta vá mais para o sul do estado da Flórida. Então, mais informações devem ser divulgadas sobre esse assunto ao longo do dia. Agora, em âmbito nacional, vamos falar de eleições, meninas? Já está chegando o dia de votar, é no próximo domingo, e nessa madrugada foram divulgados os resultados da pesquisa Quest, com intenções de voto para candidatos à presidência da República. O ex-presidente Lula, do PT, lidera com 46% das intenções de voto, enquanto o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, tem 33%. Em comparação com os resultados da última semana, Lula subiu 2 pontos e Bolsonaro caiu 1. Ciro Gomes, do PDT, tem 6% e Simone Tebet, do MDB, tem 5%. Agora, nos votos válidos, que são aqueles que não consideram as intenções de voto nulo em branco, Lula lidera com 50% dos votos, com margem de erro de 2 pontos para cima ou 2 pontos para baixo. Os especialistas afirmam que não há como afirmar ainda projeção de vitória no primeiro turno. Então, resta a gente aguardar também. Mais notícias, inclusive sobre esse assunto de eleições, vocês conferem hoje à noite no Diversa em Rede, é às 9h30 aqui na Diversa. E claro, vocês conseguem acompanhar a gente como de costume na TV, no YouTube e também no nosso site, diversa.tv, que além de trazer notícias exclusivas diariamente, também tem a nossa transmissão ao vivo por 24 horas. Meninas. Muito obrigada, Vitor, pela sua participação, sempre mantendo a gente muito bem informado, e amanhã você volta com mais notícias pra gente. Mudando um pouco de assunto, quando falamos a palavra moda, muita gente já pensa nos grandes desfiles das grifes de alta costura, algo muito distante da nossa realidade. Mas a moda faz parte da vida de todos nós. Isso porque, mesmo quem não liga muito para a forma como que se veste, também consome a moda. Afinal, na nossa sociedade, ninguém sai pelado de casa, né, Mari? Verdade, Roberta. Mas a indústria da moda causa impactos ambientais e sociais que são desconhecidos pela maioria das pessoas. E para explicar isso tudo para a gente, nós estamos aqui com a Débora Morgado, que é professora de moda da UFJF. Débora, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço. Como eu disse, é um tópico aí que, apesar desse grande impacto, ainda é desconhecido por muita gente. Sim. Então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Meninas, é um prazer estar aqui. Para a gente começar, então, a indústria têxtil ela é o terceiro maior setor, o terceiro setor mais poluente do mundo. Isso é só um dos vários impactos que essa indústria causa no nosso planeta, Mas antes de a gente entender sobre isso especificamente, eu acho que é bom a gente entender um pouco mais sobre a indústria da moda em si, Então, tem como você explicar um pouquinho pra gente quais que são as etapas de produção de uma peça, desde lá do comecinho até chegar na nossa mão? Sim. Bom, primeiro, só queria fazer um parênteses para essa questão da moda ser a terceira mais poluente. Tem lugar que a gente vai achar que é a segunda mais poluente, outro lugar que é a quinta. É só porque é bastante difícil a gente mensurar de fato o quanto que a moda causa de impacto, até porque ela está atrelada a várias outras indústrias, como o agro, se a gente pensar na questão do algodão. E daí, indo para isso que vocês perguntaram, sobre quais são os processos todos até essa roupa estar na nossa mão, Então, a gente tem lá, primeiro, a colheita do algodão, Se a gente estiver falando uma peça de algodão,
Então, a gente tem essa questão das fibras têxteis, né, que são, então, fibras vegetais ou fibras de origem animal. Tem também as fibras sintéticas, que são oriundas da indústria petroquímica. Então, a gente tem, primeiro, essa captação das fibras, que vem dos mais variados lugares. Depois, a gente tem a transformação disso em fio. Do fio é feito o tecido. Depois de ser feito o tecido ou a malha, a gente tem os processos de beneficiamentos, né? Então, beneficiamentos primários, como limpeza, alvejamento, beneficiamentos secundários, como a questão do tingimento, principalmente, estamparia, e beneficiamentos terciários no tecido, que vão dar alguma característica específica para ele, uma texturização, alguma coisa que se queira dar para esse tecido, até ele ir, de fato, para as confecções, ser transformado em roupa e chegar nas nossas mãos para a gente utilizar. Muito importante a gente ampliar realmente o que a gente pensa sobre essa produção, porque muitas das vezes é isso, a gente já compra pronto e a gente não para nem para pensar em como está sendo feito esse processo. E a indústria da moda é responsável por cerca de 20% do desperdício de água globalmente. Por quê e o que causa esse desperdício? Então, aí é importante essa questão dos beneficiamentos que eu estava falando, porque vai ser o momento em que mais vai ser utilizado água na produção, né? Então, para fazer limpeza, para fazer tingimento, principalmente, é onde se gasta muita água, mas também na própria questão da produção das fibras, né? Você pensar na irrigação do algodão, enfim. Então, tem um gasto de água muito grande. E, ao mesmo tempo, nem sempre essa água ela vai ser tratada, né? Então, ela vai ser captada da natureza e muitas vezes ela vai ser devolvida em condições de não tratamento. Então, isso vai poluir, né? Então, tem essa série de fatores, de problemas. E daí, se a gente pensa, né, principalmente aí nos países asiáticos, que são os grandes produtores mesmo de roupa, essa questão é muito mais forte, né? Mas justamente porque aqui no Brasil a gente tem um conjunto de leis, nem sempre são seguidas, né? Mas a gente tem, então, que essa água precisa voltar tratada. Mas se a gente pensar, então, nesses países asiáticos, não tem tanta legislação, mas justamente porque os produtores que estão no norte global, né, demandam uma produção barata. Então, para essa peça ser barata, precisa que trabalho seja explorado, o meio ambiente, por aí vai. E além disso, né, o processo de produção das roupas em si também é responsável pelo descarte de toneladas de tecido, né? Sim. Grande parte deles sintéticos. Quais que são aí os motivos e os impactos desse descarte, né? Por que sobra tanto tecido durante esse processo? Então, essa questão da sobra dos tecidos é muito devido, né, a questão é sobre a produção em si, né? É muito devido à forma como as roupas são feitas, né? Então, se a gente pensar num vestido que vai se ajustar ao meu corpo, um blazer acinturado, tudo isso faz com que as modelagens das peças tenham curvas. E essas curvas, a hora que a gente vai encaixar no tecido, que é reto, vai ter sobra, inevitavelmente, né? Então, aí a questão, né, acho que o problema maior está no volume da produção, que é muito grande, e o fato de, mesmo que a gente tenha aí pontos de reciclagem, né, iniciativas para reaproveitar os tecidos que estão saindo dessas produções, ainda assim não é suficiente por conta da produção que é muito grande. Né? Mas essa produção é inevitável, a não ser que a gente comece a nos vestirmos igual os gregos, né? Então coloca a túnica reta sobre o corpo, amarra uma coisa na cintura, né? Mas se a gente for usar peças recortadas, vai ter essa sobra mesmo. E as roupas, elas podem ser feitas de materiais, então, naturais e sintéticos, Isso. mas nenhum desses é isento de impactos no meio ambiente. Existe um melhor, existe um pior? O que a gente pode optar para tentar, então, diminuir esses impactos que a gente está falando aqui no nosso bate-papo? Então, eu acho que essa questão de melhor, pior, isso é bastante relativo, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, nas práticas esportivas, os tecidos sintéticos, eles são muito importantes. Eles, inclusive, se a gente pensar em esportes de alto desempenho, os tecidos sintéticos, eles têm uma função muito importante, que melhora o desempenho no esporte. Então, não é a gente achar que, o tecido sintético, assim, o grande problema dele é que ele não vai ser biodegradável, ele vai ficar lá na natureza por anos e anos e anos, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma função importante.
né? Então, eu acho que é a questão da gente saber como utilizar, né? Assim, e claro, também o volume de produção, esse é sempre o problema, né? Mas os dois vão ter impactos, né? Né, se a gente pensar aí nas monoculturas de algodão, uso de pesticida, degradação do solo. Então, não é porque é natural, não é porque ele vai ser biodegradável depois, que ele está isento de algum problema, né? Mas aí os sintéticos, a gente tem toda, como eles são de origem petroquímica, eles têm toda a questão da poluição dessa indústria e depois tem o problema de que a gente usa, descarta e esse tecido vai ficar lá na natureza, né? Então, a gente tem hoje os lixões têxteis, né? Talvez vocês já devem ter visto aquelas imagens, acho que está passando, né? Imagem de lixão no deserto do Atacama, em países africanos, né? Então, é um lixão composto principalmente por tecidos sintéticos, que vão ficar lá por muitos anos. Se tiver perto do mar, isso vai para o mar, os animais marinhos vão comer aquilo. E a gente tem a questão dos microplásticos também, né, que são partículas muito pequenas de plásticos que vão se soltando desses tecidos, que afinal um poliéster, que é um tecido sintético, é um plástico, né? Então, vai soltando esses microplásticos, o nosso sistema de tratamento de água não consegue filtrar isso. E hoje a gente já tem microplásticos dentro do nosso corpo, né? De água que a gente ingere, de peixe que é consumido. Então, tudo isso é um grande problema. Com certeza, são muitas camadas, né? São demais. E no fim dessa cadeia toda, nós, consumidores, também fazemos parte desse impacto, né? Então, vamos por partes nisso aí. Uhum. De que forma, então, que a indústria da moda, ela fomenta esse consumo exagerado e esse descarte por parte dos consumidores? Então, aí é uma questão que eu sempre falo, que assim, não é só um problema da indústria da moda em si, mas é da indústria em geral, né? Da forma como o sistema produtivo está articulado. Porque se a gente pensar nos nossos smartphones, né, os nossos produtos eletrônicos, ou mesmo os nossos móveis, todos os nossos bens de consumo, a gente troca com uma certa frequência, porque a gente tem a questão da obsolescência programada mesmo da roupa, do objeto, que vai fazer com que esse bem não tenha uma duração tão grande, né? E se a gente pensar na roupa, então os tecidos de má qualidade, né? Tudo isso, mas também a gente tem os estilos que vão se renovando, né? E daí então tem-se o incentivo por meio da publicidade, ou, enfim, pelas mais diversas mídias, né? Então, depois a gente até pode falar um pouco sobre a questão das mídias sociais, por exemplo. Mas a gente então tem esse incentivo o tempo todo para trocar. Mas isso é uma coisa sistêmica, até porque a gente não sabe que se a nossa economia é movida por meio do consumo, se a gente para de consumir, a economia também para, né? Então, é uma coisa sistêmica. Então, a gente nem tem muita escolha de parar de consumir. Até porque se eu preciso de um determinado objeto e ele estraga rapidamente, eu vou precisar trocar. E com as roupas, né, e os tecidos de baixa qualidade, a gente tem muito isso. Ou mesmo a questão do estilo, né? Eu comprei uma roupa hoje, daqui a alguns meses ela não vai estar mais na moda, vai ser considerada cafona, e eu vou querer trocar aquilo por uma coisa nova, né? Então, acho que são várias camadas aí que influenciam nessa questão do descarte. Com certeza. Débora, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. Tá super interessante, acho, realmente a gente faz um convite para o pessoal de casa, no intervalo, depois do programa também, repensar como a gente tem feito esse consumo em diversas esferas, porque a gente está falando aqui de impactos muito grandes e muito prejudiciais para o nosso planeta. Então a gente vai para um rápido intervalo. Se você tem alguma dúvida ou pergunta sobre esse assunto, aproveita esse tempinho, a gente precisa e a gente quer a sua participação. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Manhã Diversa de volta para você, agora são 11 horas e 42 minutos e aqui no estúdio a gente continua a nossa entrevista sobre os impactos da indústria da moda e a importância do consumo consciente, com a professora do curso de moda da Universidade Federal de Juiz de Fora, Débora Morgado. Débora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Nossa primeira parte da nossa conversa foi super esclarecedora, a gente já entendeu muito sobre os impactos ambientais desse processo
de confecção, né, de descarte, seja por parte da indústria, seja por nossa parte como consumidores, mas os problemas vão para mais além disso, também existem problemas sociais, né? Outro fator que a gente tem que levar em conta são as condições de trabalho a quais as pessoas que produzem essas peças que a gente consome são submetidas. Por que até hoje isso é um problema, né? O que está por trás disso daí, desse problema de existirem pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão, produzindo essas roupas que a gente usa? Sim. Bom, é um assunto bastante complexo e envolve um pouco do que eu falei no bloco anterior sobre a questão dessa divisão entre consumidores que estão ali no norte global e produtores que estão no sul global, principalmente concentrado aí nos países asiáticos, né? Justamente porque o nosso sistema é um sistema de acúmulo, é um sistema que demanda um lucro cada vez mais crescente, né? Você demanda também trabalhadores cada vez mais precarizados. Isso a gente vê não só na moda, mas a gente vê a precarização do trabalho em vários outros setores. E se a gente para pensar como a política é feita hoje, né? Então, sempre com muita relação com os produtores, né, com a burguesia, que vai sempre demandar esse achatamento das condições de trabalho, né, das leis trabalhistas. Então, a gente tem lugares aí, então, pensar em países asiáticos mesmo, que essas leis são praticamente nulas, né, ou são muito precárias mesmo. Então, justamente para que você tenha um produto barato. E não é necessariamente porque esse produto sai barato que ele vai ser vendido a um preço barato, porque a gente tem aí grandes grifes de luxo europeias envolvidas em trabalhos análogos à escravidão, né? Então, a gente vai ter peças caríssimas, mas que vieram desse tipo de trabalho. E no Brasil também a gente tem um pouco disso, né, principalmente com imigrantes bolivianos, enfim, pessoas que vêm para cá tentando um futuro melhor, mas acabam aí presos nessa indústria da moda que usa, né, desse trabalho aí de uma forma muito ruim. Mas eu acredito que justamente por conta da precarização do trabalho de modo geral mesmo. Então, afinal de contas, a que ponto a gente deve ficar atentos, a quais são os pontos na hora de comprar uma peça de roupa, para evitar, então, às vezes, de contribuir para essas coisas ruins sem nem ter consciência disso. Então, o que a gente pode ficar atento? Bom, existem aplicativos hoje, e agora eu já não estou lembrando, né, o nome de nenhum deles, mas existem aplicativos que fazem um rastreamento de marcas que utilizam de trabalho análogo à escravidão, né? Então, essa é uma opção, mas eu acho também que a gente pode sempre privilegiar aquela produção que está mais perto da gente, né? Que a gente sabe como que foi feito, de repente a gente conhece alguém que faz roupa sob medida, ou que tem uma pequena produção, uma pequena loja, então a gente privilegiar esse tipo de produto, né? E também, claro, tomar cuidado com o estilo das coisas que a gente compra, né? Se aquilo de fato tem a ver comigo ou se eu estou sendo levada aí por uma tendência que daqui a pouco ninguém mais vai estar usando. Também eu acho que quase todo mundo consegue reconhecer um tecido que tem qualidade, né? A gente toca, a gente vê se aquilo é macio, se é gostoso, se agrada, né? Se aquilo não é muito frágil. Então, sempre pensar nessas coisas. Mas o que eu sempre digo também é que individualmente é muito difícil que a gente consiga mudar a situação. Então, isso teria que vir de cima mesmo. Mas aqui a gente consegue também fazer um pouco da nossa parte. Com certeza. Eu acho que existe também a questão de que a mentalidade, apesar de estar sendo devagar, né? A mentalidade está começando a mudar. A gente está vendo esse assunto ser mais falado, né? Da moda consciente. Isso vale tanto para os consumidores quanto para as empresas, né? E aí, felizmente, cada vez mais empresas têm adotado formas de produção mais conscientes. E novas marcas têm surgido, né? Com uma proposta que alia estilo, sustentabilidade e responsabilidade social. E uma dessas marcas é a Versatilize, que você vai conhecer agora. Cadê? Será? Olá, eu sou a Thalita Skoralik e sou fundadora da Versatilize, uma marca super versátil pensando num guarda-roupa cápsula, ou seja, num estilo de vida minimalista com poucas peças que sejam atemporais e que a gente consiga usar de vários jeitos diferentes em várias situações diferentes. Eu sempre fui apaixonada por moda, sempre gostei desse universo e consumia muita coisa. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava de comprar roupas, sapatos, acessórios, tudo que eu
via de bonito, às vezes mais baratinho, eu tinha vontade de trazer para o meu guarda-roupa, mas eu acabava não usando essas peças no dia a dia, como muitas mulheres acabam fazendo, tendo um guarda-roupa cheio de peças que não usava. E estudando moda, falando sobre moda no meu blog pessoal, nas minhas redes sociais, eu fui percebendo que esse era um problema de muitas mulheres. A gente via uma oferta muito grande, principalmente de fast fashions, de lojas que incentivavam muito o consumo, incentivavam essas mulheres a comprarem peças que muitas vezes ficavam agarradas no guarda-roupa, né? Então a gente percebeu essa necessidade de ter uma moda que fosse mais minimalista, que oferecesse para mulheres peças que elas pudessem usar esse ano, no ano que vem ou daqui a 10 anos e que elas continuassem elegantes, continuassem na moda, se sentindo bem, confortáveis e principalmente bonitas, né? Esse foi o grande motivo da gente criar a Versatilize, além do fato de que a gente queria uma marca que fosse sustentável, não só que possibilitasse para as mulheres usar a mesma ou poucas peças de várias formas diferentes, mas que também respeitasse toda a cadeia produtiva da moda, que fosse uma marca que tivesse uma produção que valorizasse a mão de obra, tivesse uma produção local, uma produção brasileira e que pudesse dessa forma diminuir os impactos da moda no mundo, né? Então as peças elas foram pensadas em modelagens que valorizassem o nosso corpo, todos os tipos de corpo, inclusive, então com uma modelagem bem ampla para atingir realmente, né, várias mulheres em diferentes corpos e que pudesse abraçar o nosso corpo, né, que a gente se sentisse confortável, bem, bonita. E essas modelagens elas foram pensadas para que a gente pudesse brincar com as possibilidades de uma única peça. Então o kimono, por exemplo, que é uma peça que eu estou usando, ele serve para ser usado desde uma saída de praia, tanto quanto uma blusa, e dá para fazer várias amarrações diferentes com ele. Então a gente consegue com uma única peça se transformar em mais de 10 possibilidades diferentes de usar. Eu brinco que a Versatilize ela surgiu para ser uma marca que oferecesse uma solução para as pessoas, enquanto a grande maioria das marcas só quer vender o problema. E a gente precisa despertar nas pessoas essa conscientização de da onde a sua roupa, a roupa que você está vestindo veio, porque isso é uma questão muito importante. E esse processo ele pode impactar de várias formas diferentes, não só o meio ambiente como a sociedade, né? Então pensar em quem fez as suas roupas é um bom ponto de partida. Foram vários meses, né, pensando até a gente conseguir externalizar a Versatilize, um projeto que eu vim sonhando aí, vim tentando, né, planejar até chegar à sua execução. Então foi um longo processo e hoje a gente está começando mesmo, né? A marca tem alguns meses, a gente trabalha através de e-commerce, então todas as vendas são feitas pelo site e a gente pensa, obviamente, muito grande. A gente quer de fato mudar, né, esse pensamento, essa forma de consumo das pessoas. Com poucas, mas peças de fato com qualidade, elas conseguem se vestir para várias situações, se sentirem bem, se sentirem felizes e, obviamente, otimizar o guarda-roupa delas, né? Otimizar o tempo que elas levam para se arrumar e também diminuir, né? Economizar dinheiro, já que elas não vão ter essa necessidade de consumir tanto para se vestir bem. Então eu quero convidar vocês a repensarem, né, essa forma que a gente consome moda tradicionalmente. A gente pensar mesmo em outras formas da gente se vestir com elegância, com conforto e principalmente com sustentabilidade, pensando de fato em peças, né, que vieram de marcas que se preocupam com o meio ambiente, com a sociedade, com os tecidos em que foram produzidas as peças, como também em peças que foram feitas para durar, né? Então, ao invés de você comprar uma peça pensando, eu vou usar só uma vez, você das próximas vezes em que for consumir, você busque peças que possam ser usadas de várias formas diferentes. E a Versatilize está aí para isso. Então, espero que vocês conheçam a marca. Nosso site é www.versatilize.com.br. E se vocês quiserem seguir a marca lá no Instagram, é @versatilize.com.
@thalita_oficial. E o meu Instagram, onde eu dou dicas de moda, beleza e compartilho um pouquinho do meu dia a dia, é Thalita Skoralik. Um beijo, muito obrigada pela oportunidade. É com vocês, meninas. Muito legal, né, Roberta? Eu gostei muito que depois, conversando com a Thalita, ela foi me contar sobre como foi o processo de escolher o tecido que ia ser usado, né? A gente falou muito sobre isso já aqui, né, no nosso bate-papo, sobre como o tecido também tem esse impacto todo, né? E aí ela teve todo um trabalho de escolher um tecido que fosse um tecido sustentável, que fosse um tecido durável, que fosse um tecido confortável. Então, existem muitas coisas aí que estão por trás dessa escolha, né, e dessa preocupação, e é muito bom ver que existem realmente cada vez mais marcas e mais pessoas, apesar de a gente ainda estar engatinhando, né, cada vez mais marcas e mais pessoas, mais influenciadores, mais, enfim, empresas que estão mudando de pensamento e tendo essa preocupação toda, né? Com certeza. Tendo então agora tudo em mente que a gente falou até agora no nosso bate-papo, a gente viu então que existe dois movimentos contrários. O da moda consciente, que a gente está aqui tentando bater nessa tecla, mas tem também a cultura consumista. Agora vamos trazer então esse debate também e esse estímulo a esses dois cenários nas redes sociais. Como que você analisa isso nas redes sociais, seja para um, seja para outro? Inclusive depois, por exemplo, da influenciadora, a blogueira Jade Picon, falar que ela não repete o look, que ela acha isso um horror. Como que isso vai impactar também nessas nossas escolhas? Bom, acho que as mídias, elas sempre impactaram, né? Então, se a gente pensar lá século XIX, meados do século XX, eram as revistas. E o período de lançamento de uma revista era muito mais demorado. Depois a gente tem a TV. No Brasil, as novelas têm um papel muito importante nessa questão da renovação dos estilos. E com o advento da internet e das redes sociais, era até natural que isso se intensificasse. Porque a gente fica online praticamente o dia inteiro, né? E ali a gente nutre uma vida nas redes sociais. Então, tanto a forma como as pessoas se expõem, nos influencia, quanto também a forma como a publicidade e o marketing são utilizados nessas plataformas, principalmente por meio dos influenciadores, né? Então, como o exemplo que você citou da Jade Picon. Então, esses influenciadores, eles vão transmitir esse tipo de mensagem. E sempre, né, assim, muitas vezes naturalmente, mas geralmente em parceria paga com empresas, né? Então, até se a gente pensar no advento da Shein, aquela marca chinesa, né? E assim, nenhum problema com ela, muito pelo contrário. Mas se a gente pensar, então, o tanto de influenciadores que têm feito publicidade, né, e até influenciadores maiores, menores, enfim. Então, não tem como isso não impactar, porque a gente está ali em contato com aquilo, né? Então, isso, ver diariamente novidades também nos estimula a querer. E é até meio natural, porque consumir é prazeroso, né? E a gente tem necessidade de se vestir, mas aí, é claro, tem todos os problemas disso, né? E até gostei do VT porque traz um pouco dessas alternativas, né? Da gente tentar pensar principalmente naquilo que faz parte do nosso estilo, né? Então, aí essa questão da moda consciente, ela também tem sido bastante divulgada pelas redes. Então, acho que a gente tem esses dois movimentos. E assim, a gente consegue, a partir do que a gente vê nas redes sociais também, parar para pensar naquilo que é o nosso estilo, se de fato eu vou estar consumindo alguma coisa que daqui a pouco ninguém mais vai querer utilizar, sabe? Então, tem esses dois aspectos. Eles estão lá e assim... A gente é ativo na hora de escolher o que a gente vai consumir nessas redes sociais, né? A gente pode Sim, seguir pessoas que elas vão justamente trazer a moda consciente, mas a gente também pode seguir pessoas que vão estimular aí esse consumo desenfreado. Então, a gente também tem participação nisso. Com né? certeza. Débora, eu acho que agora resta a gente torcer para que realmente, né, o futuro traga para a gente que esse crescimento dessa moda mais consciente, dessa mudança de mentalidade por parte das pessoas que consomem e das pessoas que produzem, né, que as indústrias realmente percebam, né, porque a indústria também atua muito de acordo com aquilo que o consumidor quer. E se o consumidor quer mudanças, a gente tem que realmente, né, mudar a nossa forma de consumo para que isso também seja adotado pelas indústrias e vice-versa. Então, muito obrigada pela sua participação, perdão, aqui hoje com a gente. Obrigada, eu que agradeço, meninas.
assim a gente termina então mais um programa. Foi uma delícia passar amanhã juntinho de você que nos acompanha aí de casa, né, Mari? É isso aí, Roberta. Esse pigarrinho aqui estava acompanhando nesse encerramento, mas a gente já está indo. E você pode continuar ligadinho na gente lá no nosso site, diversa.tv, e também pelas nossas redes sociais, onde você fica por dentro de tudo que acontece e pode participar da nossa programação. A seguir tem o programa Meu Pedaço do Brasil e à noite, a partir das 9 horas, das 9h30, tem o nosso jornal Diversa em Rede, para você ficar sempre muito bem informado. Amanhã a gente está de volta para você a partir das 10 horas da manhã. Um beijo grande e até lá!